Mais um dia, mais um rumor sobre reforços ou saídas do Benfica. Desta vez a entrada que se fala é Kerim Alaibegovic e depois também há aqui o rumor da saída de Dal para o Manchester United. São dois rumores completamente distintos, vamos abordar os dois no episódio de hoje, mas deixem que vos diga que ficava muito contente que o substituto de Sheldon, caso Sheldon saia ou caso Sheldon fique, e ele começa a partir do banco, ficava muito contente com Alaibegovic. É um jogador que tem tudo para ser um jogador muito impactante no clube para o qual ele for no futuro. Portanto, vamos conhecer melhor este jogador neste episódio. Vou trazer aqui alguns gráficos e algumas estatísticas para vocês o conhecerem. Fiquem por aí e vamos a isso. Então, como sabem, nós aqui comentamos as notícias que saem por esse mundo fora sobre o futebol do Benfica. Não estou a dizer que é verdade, que é mentira. Não estou aqui a assegurar que é uma fonte segura. Estou aqui a dizer que esta notícia sobre o Benfica, sobre qualquer reforço, mas neste caso sobre o Kerim Alaibegovic, é de facto de uma fonte credível. Ou seja, estamos a falar do jornal Bild, que é o jornal mais credível na Alemanha, ou um dos mais credíveis na Alemanha. O jogador é nascido na Alemanha, é filho de pais bósnios, tem aqui uma ligação ao Benfica indireta através de Amar Dedić. Ele que foi, apesar de ter só 18 anos, foi peça essencial neste apuramento histórico da Bósnia para o Mundial. Ele e Dzeko e ainda outro tanto de jogadores, o Dedić, tanta gente vai marcar presença no Mundial. Foi uma festa grande na Bósnia e parte desse sucesso também é aqui do Begovic, ou do Alaibegovic, já estou aqui a abreviar o nome dele. Mas de resto, isto aqui importa é conhecer o jogador, ou seja, trata-se de um jogador de 18 anos, um extremo esquerdo na sua essência, um jogador muito objetivo, que vai para cima dos defesas, não é um brinca na areia, ou seja, ele é conhecido pela sua criatividade, pela sua imprevisibilidade, mas não é aquele jogador que vai para cima dos defesas e que anda ali a mexer na bola e que anda ali a perder imenso tempo com dribles. Não é esse jogador. Por exemplo, nós vimos aqui há uns dias atrás uma análise, porque também saiu esse rumor do Benfica estar interessado, ou pelo menos ter observado ou ter na lista o Gabriel Meck, o brasileiro, do Grêmio de Porto Alegre. Este aqui acaba por ser também ele um extremo esquerdo, ou seja, estamos aqui a ver um padrão, ou seja, há aqui, tal e qual como há muitos laterais a serem associados ao Benfica, tal e qual como há muitos médios centros a serem associados ao Benfica, também começa a haver aqui muitos extremos esquerdos associados ao Benfica. E depois do Gabriel Meck, que era um jogador que tinha pouco golo, pouca assistência, que se perdia muito em dribles, mas tinha muito talento, mas tinha que melhorar muito a sua objetividade. Aqui o Alaibegovic é totalmente diferente, ou seja, estamos a falar de um jogador que aos 18 anos parece mais maduro e que aos 18 anos está perfeitamente enquadrado no que é o futebol europeu, enquanto que outros nomes não estarão, e que já joga pela seleção A da Bósnia, já marca muitos golos. Neste caso ele está no Red Bull Salzburgo. Ele fez toda a formação no Leverkusen. Do Leverkusen depois deixou sair, sabem, aqueles empréstimos indiretos para contornar aqui algumas normas de número de empréstimos, de fair plays, etc. Ou seja, o que o Leverkusen fez, formou este jogador e depois deixou sair para o Red Bull Salzburgo por 2 milhões e depois conseguiu fazer aqui um preço de recompra por 8 milhões. Já foi ativado, ele vai voltar ao Leverkusen no próximo verão, mas não é certo que fique no Leverkusen. Isto porquê? Porque já se falou do interesse do Manchester United, já se falou do interesse do Porto, do Sporting, agora o Benfica, a Lazio, a Roma, já se falou há uns tempos atrás do Barcelona ou do Real Madrid também. Portanto, ou seja, estamos a falar de um jovem que é seguido por muita gente. Alguns deles, tubarões, outros deles, clubes que querem chegar primeiro que os tubarões para tentar aproveitar aqui ainda algum tempo deste jovem Alaibegovic. Portanto, estamos a falar aqui de um jogador que despontou aqui no Red Bull Salzburg. A Liga Austríaca não é uma liga super competitiva, de facto, podem-me dizer, e é verdade. Contudo, ele também jogou aqui, o Salzburg foi eliminado na fase de qualificação da Champions, mas ele jogou aqui Europa League, ou seja, a Liga Europa, fez aqui 7 jogos
na Liga Europa e marcou 2 golos e uma assistência. Portanto, estamos a falar de um jogador que marca no campeonato e marca em competições europeias, portanto há aqui alguma certeza quanto ao seu valor. Mas vamos conhecê-lo melhor através de números e dados mais concretos. Então, para conhecer os jogadores não há nada melhor do que vir aqui ao 0-0, ou pelo menos para conhecer aquilo que eles estão a fazer ao dia de hoje, que é importante para perceber porque é que o Benfica poderá estar interessado no Alay Begovic, ou seja, ele fez 44 jogos, 12 gols. Estamos a falar de um extremo esquerdo de apenas 18 anos, ou seja, um jogador que já começa aqui a prometer que com esta altura já faz 12 gols, um jogador mais maduro, mais trabalhado, vai fazer bem mais. Depois chama aqui a atenção para o facto dele usar pé esquerdo e jogar sobre a esquerda. Isto, como eu estava a dizer há pouco, já não é assim, há pouco, quer dizer, há uns dias no vídeo do Gabriel Mac, já não é assim tão visto quanto isso, ou seja, normalmente os extremos andam com os pés trocados agora, ou seja, pé direito, extremo esquerdo, pé esquerdo, extremo direito. Este não, ou seja, apesar dele usar razoavelmente bem o pé direito, aqui o que importa referir é que ele é um extremo esquerdo que é esquerdino, é canhoto, acaba por ser aqui maioritariamente um jogador canhoto. Esse é o pé mais forte, é o pé dominante. Depois, como podem ver, acaba por ser aqui um jogador que já joga também pela seleção da Bósnia, inclusive já marcou aqui na qualificação para o Mundial. Também vos tinha dito há pouco que ele tinha sido aqui peça muito importante na caminhada, também assistiu aqui nos últimos jogos, também fez aqui uma assistência. E depois aqui aquilo que eu vos dizia há pouco, ou seja, como podem ver aqui no histórico da sua carreira, ele acaba por ser aqui um jogador que fez a carreira toda, ele já nasceu na Alemanha e fez a formação toda no Leverkusen, marcou 16 golos, saiu por 2 milhões para o Red Bull Salzburg e agora foi recontratado por 8 milhões para o Bayer Leverkusen, mas a suspeita que há por lá é que não é certo que ele fique e isto eventualmente é para renegociar o jogador. Depois posso-vos mostrar aqui mais um dado curioso sobre o jogador, ou seja, ele faz aqui ou pode fazer aqui outras posições do ataque, embora o extremo esquerdo seja aquela onde ele é mais utilizado. Depois, se eu vos vier aqui mostrar também, ele tem vindo aqui a subir a valorização, é um jogador que vem aqui a valorizar-se cada vez mais. Depois é um jogador que eu gosto de ter aqui uma característica que eu aprecio bastante, que é ele é muito objetivo, ok? Eu quando dizia há pouco que ele não se perde muito em Rodriguinhos e em fintas, é por causa disto. Ele tem um adversário, varia para um lado ou para o outro, ele é muito imprevisível, não sai sempre para a direita, não sai sempre para a esquerda, ocupa muito zonas de finalização, ocupa muito zonas de remate até fora da grande área e reparem, este é o mapa da temporada na Liga e a quantidade de remates que um jovem de 18 anos faz. Não tem vergonha, não tem medo, não tem cá meias medidas. Basicamente, o Alay Begovic, quando vê a baliza, atira a baliza e, como podem ver, muitas das vezes com sucesso. Bolinhas transparentes não acertou no alvo, bolinhas vermelhas acertou no alvo, mas não foi golo, e depois, então, os golos que ele acabou por marcar. E como eu dizia há pouco, que ele até usava muito o pé direito, como podem ver, ele acaba por usar aqui muito no remate, ou seja, ele vem para dentro e apesar de ser aqui o pé esquerdo, o pé dominante do Alay Begovic, reparem que ele tem mais remates com o pé direito do que com o pé esquerdo. Podem ver esses números ali do lado direito do ecrã. Portanto, ele remata mais com o pé direito do que o pé esquerdo. Não tem cá problema nenhum em usar o pé direito e isto é uma grande vantagem. A ficha do 0-0 é que já nos coloca aqui um entrave, que é, ou seja, ele com esta valorização toda que tem tido no campeonato, na Liga Europa, na seleção, já vale 15 milhões e os preços ainda vão ser atualizados no final da temporada, portanto, ele ainda vai subir mais a sua valorização, sendo que o Leverkusen pagou 8 milhões para reaver o Alay Begovic, portanto, como podem pensar, não vai pagar 8 para vender por 15, vai querer muito mais dinheiro. Eu diria que é um jogador que está muito, muito difícil para que seja contratado pelo Benfica, tendo tantos clubes. Por exemplo, se o interessado for a Lazio, se o interessado for a própria Roma, aí não vejo grande problema. Mas o próprio Sporting, o próprio Porto, ou seja, aí o Benfica consegue disputar a contratação. Quando já se começa a falar, por exemplo, do Manchester United, que tem muito dinheiro, vou-vos dizer aqui, por exemplo, que o Barcelona tem sido associado todos os dias ao Sheldrop e esta é a alternativa ao Sheldrop, ou seja, o Barcelona está entre os dois jogadores, entre o Alay Begovic e o Sheldrop, portanto
dá para perceber que se vamos para o ramo dos tubarões vai ser muito complicado de trazer este jogador. Depois no último vídeo, salvo erro, do Flaco Lopes, eu trouxe aqui os números do FM, como eu lhe chamei, aqui um relatório de scouting por números, e vocês deram aqui feedbacks muito positivos nos comentários a dizer que é uma boa estratégia porque gostam que é fácil de ler e de perceber qual é que é o perfil do jogador. Então hoje voltei a fazer aqui o mesmo. Aqui à direita há o Losango, dá para perceber que ele, apesar de ter 1,86 m, não é propriamente um jogador forte, não vai ao duelo e ao choque no jogo aéreo, mas depois é alguém que é muito acima da média na finalização, é alguém que é muito, muito forte no drible também. Portanto estamos a falar de um jogador criativo, basicamente, um jogador com uma grande técnica, dá para perceber aqui pelos números da secção verde, que é o departamento mais técnico, dá para perceber que ele é muito bem capacitado dessas características. Mesmo a nível de finalização, ali a parte azul também tem aqui vários valores acima da média, e depois onde ele peca um bocadinho mais é na parte física, mas com 18 anos não me choca, ou seja, com 18 anos há um trabalho físico para fazer, ou seja, talento não se trabalha, talento a pessoa ou tem ou não tem. Depois a questão de, por exemplo, aqui a parte técnica e do ataque, talento ele tem, a parte do ataque ele pode melhorar, a parte física ele pode melhorar, portanto isso está tudo certo, o talento é que é preciso ter e isso ele tem. De resto, o resto dá para trabalhar perfeitamente, e uma das coisas que dá para trabalhar é precisamente aqui a questão mais física, e vê-se no Sheldon, por exemplo, que está completamente diferente. Portanto, eu diria que se o Benfica tiver hipótese de trazer um extremo esquerdo, aliás, na tal capa do recorde do planeamento da nova temporada dizia que o Benfica queria um extremo, se o Benfica tiver hipótese de o trazer, é trazer já, porque ou é já ou não é mais, mas eu duvido que o Benfica já tenha capacidade para o trazer, tinha que ser antes. Depois o Dal é aqui um caso curioso porque chegou naqueles 5, 6 meses na temporada passada, foi um jogador muito útil para Bruno Lage, um jogador que jogou quase nunca a lateral, só jogou basicamente a lateral, só jogou ali no Campeonato do Mundo e fez bons jogos contra o Bayern Munique, contra o Chelsea, contra isso tudo, portanto deu algumas garantias, mas depois quando iniciou esta temporada já não deu tanto essas garantias. A equipa também nunca teve estável, a equipa nunca teve um rendimento constante, é difícil crescer nesse ambiente. O que é certo é que ele na temporada passada foi muito útil a jogar à frente do Carreras, ou seja, o Carreras era a defesa central pela esquerda e ele era um ala ou um médio interior, e ele deu-se muito bem nessas funções e naquela altura praticamente toda a gente aceitava a sua contratação. Esta temporada iniciou a época, já não foi tanto assim, ou seja, claramente que já foi mais discutido se o Dal era ou não merecedor de ser titular do Benfica, se era ou não merecedor do valor investido, mas de facto o que acontece é que com o passar dos meses, com o passar das semanas, e especialmente desde que Mourinho chegou, foi dos jogadores que mais evoluiu com o técnico português e foi dos jogadores que mais cresceu, sendo que muitas vezes, inclusive nos jogos grandes, na Liga dos Campeões, foi dos jogadores que melhor desempenho teve, quando a equipa às vezes até acabava por estar não assim tão bem e ele acabava por dar aqui algumas garantias. Eu gosto do Dal, acho que evoluiu, também continuo a preferir aquela imagem que nós temos dele como médio interior e como ala, acho que era um jogador diferente, mas como lateral tem crescido e era, até há bem pouco tempo, um dos jogadores menos batidos, aliás, ele chegou a ser inclusive o jogador menos ultrapassado da Liga e depois, entre os laterais, e depois é dos jogadores menos batidos também no drible de 1 para 1, ou seja, é sólido defensivamente, tem crescido muito e depois na parte ofensiva, que é uma das coisas que ele não tem conseguido entregar muito cruzamentos de qualidade, tem um Ponísio que dá gol, mas não tem conseguido entregar muito cruzamentos de qualidade, mas ali a meio do ano já conseguiu ir lá 2 vezes e com remates bem perigosos e alguns deles deram gol. Falta melhorar ali o cruzamento e a chegada ao último terço, mas é um jogador de valor. Já quando Ruben Amorim estava no Manchester United, ele chegou a ser associado ao Manchester United. Ruben Amorim já não está no Manchester United e agora continua a ser associado ao Manchester United. Não será uma venda por números astronómicos, mas é um jogador de apenas 22 anos que, se ficar no Benfica, fico contente. Se não ficar no Benfica, aí então já se percebe o interesse, por exemplo, em Rafael Guerreiro, porque vai ser preciso mais alguém para além de José Neto, mas caso ele tenha que sair, o Benfica pode fazer aqui um bom encaixe, mas é um jogador também com muita margem de progressão ainda, é um jogador que já mostrou que é fiável, é sólido, é constante, não tem grandes picos de forma, mas também não tem quedas, é muito constante, muito regular, isso para os treinadores é muito importante, e por isso eu diria que ou a proposta é muito boa, ou dificilmente José Mourinho vai deixar sair aqui o Rafael Dal, mesmo que seja para chegar o Guerreiro, porque parece-me que, sendo ele o jogador com mais minutos em Portugal, duvido um bocadinho que
o José Mourinho queira abdicar dele para a próxima temporada. Contudo, acho que é um interesse que é merecedor, ou seja, é um jogador que trabalhou muito em silêncio, muito humilde, não levanta ondas, trabalha, os resultados estão à vista, por isso é normal que acabem por aparecer aqui interessados. Vamos ver o que é que isto vai dar, não quero estar aqui também já a fazer aqui muitas suposições, vamos falando das notícias de que vão saindo, basicamente, e vamos comentando e dando aqui a nossa ideia, a nossa perspectiva e a nossa opinião sobre o que vai saindo. Quero que vocês façam o mesmo também aí nos comentários, subscrevam o canal se ainda não subscreveram e já agora juntem-se ao grupo do WhatsApp, que o link está aí na descrição. Carregam no mostrar mais e juntam-se ao grupo e já agora, já que vão carregar no mostrar mais, carregam também no subscrever. Até breve!